Romanos 1, 16 e 17. Leamos juntos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Oremos, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, bendito e exaltado seja o Teu santo nome nesta manhã. Nós aqui nos colocamos diante do Teu altar para Te bendizer e para Te pedir que nesta manhã a Tua palavra possa falar aos nossos corações, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa tomar cativo cada um dos nossos pensamentos e que o nosso coração esteja ansioso por ouvir a Tua voz e por ser abençoado por ela. Que o Senhor fale a cada vida nesta manhã, a cada um de nós. Que o Senhor prepare o nosso coração, que o Senhor fortaleça o nosso interior, para que sejamos testemunhas fiéis do Evangelho, para que sejamos fortalecidos com o poder do alto para testemunhar do Teu amor e do poder do Teu Evangelho. Senhor, é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Irmãos, esse texto é um texto de Paulo, e eu queria, antes de contextualizar o momento em que Paulo escreveu e para quem ele escreveu, eu queria contextualizar o nosso momento. Não é novidade para nenhum de nós que nós vivemos sob uma grande pressão de uma sociedade plural, uma sociedade de muitas facetas, de muitas visões de mundo, uma pressão que tende a nos empurrar cada vez mais para um canto, encurralando o nosso próprio testemunho. A gente respira diariamente a pluralidade da sociedade. A gente respira diariamente essa diversidade na cultura, na política, na religião, na vida privada, em família e principalmente na vida pública. Mais ainda na vida pública. Nós somos confrontados com uma quantidade enorme de visões de mundo, percepções do mundo, percepções de um mundo daquela pessoa que é puramente materialista ou que é ateu, percepção de mundo da pessoa que é espiritualista ou adepta de uma religião oriental, percepção de mundo de uma pessoa que é islâmica, uma percepção de mundo de uma pessoa esotérica ou agnóstica, ou gnóstica, e também uma visão de mundo de uma pessoa agnóstica, que não acredita que é possível conhecer a Deus. E nós estamos inseridos nesse meio, nós estamos inseridos nesse caldo, esse caldo cultural. E precisamos entender o que é esse pluralismo. Existe uma definição que eu encontrei e achei bem interessante, do dicionário Infoped, que diz assim: o espaço de ação partilhado por grupos de diferentes origens étnicas e culturais, quer seja do foro religioso, de negócios, de lazer e das relações pessoais ou familiares, pode ser chamado pluralista pelo fato de manter como ou seja, uma coisa só, uma multiplicidade de elementos muito diversos, que ao mesmo tempo mantém a sua identidade. Nós vemos que, na percepção de uma sociedade plural, perfeita, o que vai acontecer é o equilíbrio entre as diferenças. Vai existir a heterogeneidade, vai existir a diversidade, mas vai existir um equilíbrio entre essas coisas, de forma que as pessoas vivam de forma tolerante, ou aceitem a opinião do outro, ou respeitem o outro. Isso é bom. Não há nada de errado, não há nada que possamos fazer a respeito do fato que vivemos numa sociedade plural. Por exemplo, nós vivemos numa cidade que tem 450 anos. Vocês sabem quantos portugueses tem no Rio de Janeiro? O censo diz que, há 2 anos atrás, nós tínhamos mais de 100 mil portugueses. No ano de 2011, mais de 1,5 milhão de estrangeiros viviam no Brasil.
mais de 1,5 milhão de estrangeiros viviam no Brasil. Ou seja, eu estimaria que no Rio de Janeiro, eu não encontrei esse dado, mas eu estimo que talvez a gente tenha aí, nos 6 milhões de habitantes, talvez a gente tenha, se 100 mil, pouco mais de 100 mil são portugueses, talvez a gente tenha aí algo entre 200, 250 mil, às vezes até 300 mil pessoas de outras nações, vivendo aqui, forjando a cultura, trazendo sua cultura e forjando essa cultura plural. Não há como fugirmos dessa realidade. Irmãos, eu arriscaria dizer que dentro dessa realidade, eu e você, já passamos vários momentos onde ficamos encurralados diante de perguntas, diante de pressões a respeito de valores que não são os nossos, momentos onde a gente não soube defender aquilo que a gente acredita, momentos em que a gente se enfraqueceu na própria defesa por não saber exatamente o que a gente acredita, momentos em que a gente até mesmo teve vergonha de dizer que é cristão. E, honestamente, irmãos, quando a gente liga a televisão, dá vergonha. Porque o que a gente encontra na televisão é um evangelho que não é evangelho. Essa semana eu resolvi parar por 5 minutos, foi o máximo que eu consegui, num canal que se diz cristão, num programa de um culto que se diz cristão, onde só se falava de dinheiro. Não, porque eu agora saí da dívida, devia 30 mil, agora eu tenho 100 mil na conta, porque eu andava de bicicleta, agora eu tenho um carro novo, porque eu não tinha casa, agora eu tenho casa. Que evangelho é esse? Que doideira é essa? Onde estamos? Onde paramos? Isso dá vergonha, porque isso não é o evangelho. Isso passa longe do evangelho. Então, nós, como parte dos evangélicos, nos tornamos alvo de pressão, de crítica, de gozação, chacota, e muitas vezes o que acaba é que a gente se sente isolado, fé isolada. A gente tem a nossa fé para a gente. A gente vive a nossa fé no âmbito privado, mas a gente tem temor e insegurança de viver a nossa fé no âmbito público. A gente sabe, irmãos, que a sociedade hoje é assim. Hoje a sociedade é relativista. Isso por conta de toda a evolução do pensamento humano, do iluminismo, e tantos personagens importantes da filosofia que levaram a sociedade a pensar da seguinte forma: é como se nós vivêssemos em uma casa de 2 andares. O andar de cima é o andar das coisas pessoais da sua alma, do seu interior. É o andar da esfera particular, onde estão os seus valores, as suas escolhas individuais, onde está a sua preferência pessoal, aquilo que não é racional, que é relacionado à sua fé. Isso está no andar de cima dessa casa. E no andar de baixo, no pavimento de baixo da casa, encontra-se a esfera pública, a esfera dos fatos, a esfera da ciência, a esfera daquilo que é racional e verificável. Então, nós vivemos numa casa onde nós estamos ou no andar de baixo, ou no andar de cima, e não existe escada para subir de um andar para o outro. Não existe comunicação hoje, na cabeça da sociedade, entre o andar de cima e o andar de baixo. Não existe como você pegar a sua fé e chegar e falar: minha fé é verdade. Porque não existe verdade, porque não existe absoluto. Nós vivemos uma sociedade cuja mentalidade é relativa, não há absolutos. E nós sabemos que a nossa fé é absoluta, a nossa crença é absoluta. Aquilo que a gente acredita é a verdade e a única verdade. Soa arrogante, mas é verdade. A palavra de Deus é a verdade. A nossa cosmovisão cristã é a única que apresenta uma visão de mundo mais completa. E nós, então, irmãos, diante dessa situação, onde a nossa fé está isolada no andar de cima da casa, e a nossa vida está isolada no andar de baixo, nós vivemos essa dicotomia, essa dificuldade de chegar para o amigo do trabalho e falar: não, eu não vou fazer isso, porque isso é contra o meu valor cristão. Ou chegar para um amigo da faculdade e falar: não, eu não vou a tal lugar, porque isso não tem nada a ver com a minha fé. Eu não penso assim, a minha fé não é assim. Essa é a dificuldade que você e eu vivemos, honestamente. E eu aposto com vocês que todos nós já passamos por um momento desse. Um momento onde a gente teve dificuldade
de se assegurar e falar assim, não, eu não vou fazer tal coisa porque é contra o que eu creio. Então, irmãos, nós precisamos, antes de mais nada, nesse contexto, lembrar de qual é a raiz da nossa fé. Precisamos lembrar a raiz da nossa fé. Um dos reformadores, que é o que a gente mais segue, que é João Calvino. João Calvino trouxe a chave para entendermos a existência, na perspectiva de que a nossa vida não é para ser vivida isolada. A visão calvinista, a visão presbiteriana da vida, é que nós temos uma vocação integral. A nossa vocação é por uma vida integral, não compartimentalizada entre o andar de cima, no andar de cima ou no andar de baixo. Nós somos chamados para servir a Deus integralmente. Nós somos chamados para servir a Deus na esfera da nossa existência. Nós somos chamados para servir a Deus criando uma ética cristã no trabalho, na família, na sociedade. Aquilo que a gente acredita tem que fazer diferença no nosso negócio, na hora que eu vou pagar meu imposto. Tem que fazer diferença na hora que eu vou demitir um empregado ou admitir. Tem que fazer diferença na hora em que eu vou dizer sim ou não a respeito da verdade, de dizer ou não a verdade. Tem que fazer diferença no momento em que eu vou me levantar ou não contra um procedimento que quer destruir a família. Nós temos que ter a coragem de viver a fé cristã no âmbito amplo, no âmbito integral. Nós não fomos chamados para viver isoladamente a nossa fé. E esse é o grande desafio. Em 1974, houve um evento chamado Congresso Mundial de Evangelização, que aconteceu em Lausanne. E esse evento foi capitaneado por John Stott e por Billy Graham. E desse evento nasceu um manifesto, nasceu algo que expressava a visão da fé cristã no mundo naquela época e as propostas de resposta às questões do mundo a partir da fé cristã. E nesse congresso foi dito que o Evangelho é todo ele para o homem como um todo. O Evangelho não é compartimentalizado, é o Evangelho para todos, é para o homem todo, e é para a vida toda, para todas as áreas do existir, para a cultura, para as artes, para a música, para os esportes, para a política. O Evangelho é aquilo que tem que atingir todas as áreas da nossa vida. Pois bem, essa é a nossa realidade. Qual é a realidade do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo escreve essa carta aos romanos. Ora, Roma era a capital da pluralidade. Roma era a cidade mais importante do primeiro século. Roma era a cidade que prestava culto ao imperador. Era a cidade que era formada por vários habitantes, moradores de várias religiões, de vários lugares do mundo. É uma cidade em que havia um panteão greco-romano de adoração a todos os tipos de deuses. É uma cidade onde havia toda a questão da discussão filosófica. É uma cidade onde as pessoas adoravam deuses e deusas. É uma cidade de escravos e de pessoas livres. Era uma cidade cultural, era uma cidade plural. E Paulo, quando escreve a carta para essa cidade, ele começa dizendo, nesse trecho, que ele não se envergonha do Evangelho. Quando Paulo escreveu isso, irmãos, ele tinha em mente o fato de que o Evangelho é loucura para a sociedade plural. Ele, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 1, versos 18 a 25, diz o seguinte: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus
como gregos. Pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Irmãos, Paulo não se envergonha do Evangelho. Paulo sabia da resistência que ele teria ao pregar o Evangelho para uma sociedade incrédula, para uma sociedade que viria a fazer dele motivo de gozação, para uma sociedade que viria a persegui-lo a ponto de tentar apedrejá-lo, ou melhor dizendo, de ir às vias de fato. Paulo foi apedrejado. E quando olhamos o relato de Lucas no livro de Atos, vemos como esse homem era poderoso na sua palavra e intrépido na sua coragem. Ele era um homem forte, um homem de palavra forte, de palavra firme. Nós vemos vários relatos, por exemplo, quando ele estava na cidade de Pafos, na ilha de Salamina, ele testemunha a um procônsul, alguém que era da região, que cuidava da região, que era responsável pela região. Ele testemunha de sua fé e repreende a um mágico que queria atrapalhar a conversa. E não só isso, ele faz o mágico ficar cego, e o procônsul fica impressionado com aquele milagre, com aquele sinal, e crê no Evangelho. Isso está lá em Atos 13. Em Atos 14, quando eles chegam a Listra e eles libertam uma jovem, eles são chamados de Mercúrio e de Júpiter. As pessoas querem adorá-lo. As pessoas querem adorá-lo como se fossem deuses. E eles dizem, não, nós não somos deuses. Mas ele tem a coragem de pregar o Evangelho ali. Na cidade de Filipos, quando ele também libertou uma moça de um espírito adivinhador e causou prejuízo para o seu dono, ela era escrava. Ele pregou com coragem. Em Atenas, quando Paulo discursava, e ele foi ao Areópago discursar, que era o lugar dos filósofos. O texto de Atos nos mostra claramente a sua eloquência e a sua capacidade de dialogar com aqueles homens. Vejam só, abram só aí em Atos 17. O texto de Atos 17, de 16 a 34, é um trecho um pouquinho longo, mas importante para que a gente situe a coragem de Paulo e a intrepidez com que ele pregava as verdades do Evangelho, a sua coragem no embate com a cultura local. Atos capítulo 17, 16 a 34, acompanhe sua leitura. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. A praça, palavra praça, é ágora. A palavra ágora significa o local de negócio, o local onde as pessoas levavam seus bens para troca, para venda, para compra, lugar onde as pessoas conversavam sobre as questões do dia, o que estava acontecendo ali da política, lugar onde se fazia até mesmo filosofia, e a gente vai ver filósofos lá. O texto continua dizendo, e alguns filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois Paulo pregava Jesus e a ressurreição, Jesus e Anastasis, são as duas palavras em grego, que eles acreditavam, os gregos achavam que eram dois outros deuses, dada a sua cosmovisão politeísta. E então, Paulo, tomando consigo, o levaram a Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, respiração e tudo mais.
De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Veja o que diz o texto. Uns zombam, outros creem. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Paulo se levanta diante de uma cultura politeísta, diante de uma cultura hedonista, diante de uma cultura que não queria nada com o cristianismo. E ele estabelece um ponto de diálogo. Ele é corajoso em dizer o que acreditava. E não só dizer, mas explicar. Irmãos, por que Paulo não teve vergonha? Porque a palavra dele na carta diz: ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meus irmãos, quantas pessoas nós conhecemos que estão desesperadas, buscando um significado para a sua vida, buscando uma razão para o viver? Quantas pessoas? De alguma forma, quando nós olhamos assim o entorno, a vida como um todo, percebemos que todos caminham buscando uma salvação. E eu aqui não estou dizendo uma salvação teologicamente falando. Uma salvação que seja social, que seja sociológica, que seja filosófica. Todos caminham buscando alguma coisa assim. Por exemplo, quando a gente vê os regimes democráticos implantados, buscando a salvação do povo de regimes autoritários. Quando vemos até mesmo a contrapartida, um regime dito comunista, busca a salvação, dizem eles que buscam a salvação do povo da desgraça do capitalismo. Pessoas que buscam ter riqueza, querem ter a riqueza para se livrarem da possibilidade de passarem necessidade, para estarem salvos das circunstâncias, a salvos de qualquer vicissitude da vida, de qualquer problema da vida. Eu quero ser rico porque se eu tiver um problema eu pago. Eu quero ser rico porque eu compro qualquer coisa que eu quiser. Eu quero ser rico porque aí eu vou comprar saúde. Eu quero ter saúde porque tendo saúde eu vou poder fazer o que eu quiser. E se eu tenho saúde, está tudo bem. Irmãos, em geral, as pessoas buscam a salvação das circunstâncias. Eu quero estar a salvo das catástrofes, eu quero estar a salvo da violência, eu quero estar a salvo da pobreza, eu quero estar a salvo da fome. As pessoas buscam salvação em coisas, em ideologias. Só que ocorre um problema. Quando Calvino fez a análise da nossa sociedade, ele identificou que nós, como seres humanos, temos dentro de nós o que ele chamou de semen religiones, que é a semente da religião. E também o que ele chamou de sensus divinitatis, que é o senso da divindade. Então, todo mundo que existe, todos os seres humanos, têm no seu interior um senso de religião, um senso de necessidade de restabelecer uma religação com um Criador, com um Deus. E quando não encontram o Deus verdadeiro, estabelecem para si deuses. E é isso que acontece no processo da vida. As pessoas criam ídolos, criam deuses, eles se estabelecem como a referência do existir. Uns fazem dos seus filhos os deuses, uns fazem da sua profissão um Deus, outros fazem da sua beleza um Deus, outros fazem da sua posição social um Deus, outros fazem do seu título um Deus. O homem sem Deus
sem o Deus verdadeiro, pega coisas e faz delas Deus, porque ele é um homem que tem um semen religionis, uma semente da religião. Agostinho disse que o homem se afasta daquele que o fez, quando acima dele coloca o que ele próprio fez. O homem se afasta daquele que o fez, quando acima dele coloca o que ele próprio fez. Irmãos, Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Um poder que faz uma criança nascer de uma virgem. Pensem nisso. O nosso Deus é o Deus cujo poder fez uma criança nascer de uma virgem. Não há religião que fale isso. Não há cosmovisão que fale que o seu Redentor nasceu de uma virgem. Não há. O nosso Deus é um Deus que se esvazia da sua glória, o poder dele é tão grande que ele mesmo se esvazia, vive entre nós e morre naquela morte maldita da cruz. Ele se esvazia da sua glória e morre na cruz. A morte mais maldita da história da humanidade, a morte de cruz. Ele assume o nosso lugar. O poder de Deus é o poder que ressuscita esse Cristo que morreu na cruz ao terceiro dia. Meus irmãos, é pelo poder de Deus que nós somos salvos dos nossos delitos e dos nossos pecados. É pelo poder de Deus que as nossas dívidas com Deus foram canceladas na cruz. E os nossos pecados foram apagados. Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, verso 14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Irmãos, é pelo poder de Deus que nós somos regenerados e trazidos da morte para a vida, e em nós é colocada uma nova vida. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz, capítulo 2, versos 4 e 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Escrevendo a Tito, no capítulo 3, ele diz que, segundo a sua misericórdia, ele, Deus, nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, é pelo poder de Deus que nós somos libertos de nós mesmos, das nossas limitações. É pelo poder de Deus que você consegue pedir a ajuda do alto e não fazer aquilo que você acha errado fazer. Tem uma coisa que você acha errado fazer, você tenta não fazer, mas está acabando quase fazendo. Mas é errado, mas você não quer fazer, o que você não quer fazer, você acaba fazendo. Mas aí você pede ajuda do alto, e pelo poder de Deus, a força do Espírito vem no seu interior e permite com que você não faça aquilo que é ruim. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, com toda sinceridade, para quem nasceu na igreja, eu por muito tempo fiquei me perguntando se eu era do império das trevas. A Bíblia diz que eu era. Porque ninguém que nasce na igreja, só porque nasceu, foi criado aqui, significa que pertence a Deus. Antes que seja regenerado e alcançado e transformado, e entenda que Cristo pagou o preço por si, não vai haver mudança. Você é da igreja, nominalmente, mas você está no império das trevas. E eu fiquei pensando a meu respeito, falei, gente, que palavra dura, eu fazia parte do império das trevas quando eu não cria. Mas houve um momento em que eu criei, e eu já era da igreja. Eu já era da igreja. Palavra dura, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, é pelo poder de Deus que nós somos
libertos do desespero e recebemos paz interior. Nós recebemos shalom. Sabe o shalom? Shalom que o judeu fala? Shalom, shalom. Esse shalom é a paz que excede todo o entendimento, é uma paz interior que não só atinge a nossa vida interior, mas atinge as nossas famílias, atinge a sociedade, atinge o mundo como um todo. É uma paz que vai muito além da palavra paz. Ela é uma palavra que traz o âmbito da tranquilidade em todo o existir. Isso é o shalom. E esse shalom só tem quem consegue, quem percebe que foi justificado por Deus. Porque lá em Romanos, Paulo escreve no capítulo 5, mais adiante, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmãos, é pelo poder de Deus que nós somos chamados herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, dizendo que nós somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É pelo poder de Deus que nós somos salvos eternamente. Por isso Paulo não tinha vergonha, porque ele conhecia o poder da salvação. Ele conhecia o poder que tinha transformado um rabino assassino. Porque se você lê o texto de Atos, diz que Paulo, assassino é uma dedução, não está explícito, mas você lê e é levado a entender que ele maquinou a morte de várias pessoas. Ora, quem maquina a morte é assassino. Porque essas pessoas seguiam a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele conheceu o poder que o derrubou do cavalo. E que perguntou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse apóstolo Paulo não se envergonhava porque conhecia o poder da transformação do Evangelho, o que havia acontecido em sua vida. Irmãos, e esse Evangelho, o poder deste Evangelho, se manifesta na justiça de Deus, que é revelada no Evangelho. Veja, o texto diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Que justiça é essa? É a justiça daquele que se fez sacrifício em nosso lugar. A justiça do vicário, do substituto, do Filho de Deus, o Salvador. A justiça da segunda pessoa da Trindade, descendo entre nós, vivendo entre nós e morrendo por nós, assumindo o nosso lugar, assumindo a tua e a minha cruz. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versos 13 e 15, dizendo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, do judeu e do grego, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, entre judeu e grego, e a inimizade entre judeu e grego, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, judeus e gregos, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O poder do Evangelho é o poder que tira a exclusividade do povo judeu. Os judeus ainda se acham exclusivos, mas o poder do Evangelho tira deles essa exclusividade e nos alcança como povo de Deus. Todos aqueles que são filhos de Deus, são povo de Deus. Deus, de todas as nações, tem aqueles que pertencem a Ele. Então, esse Evangelho, desse poder, traz paz a essas pessoas. O poder desse Evangelho, né? Paulo escreve aos Romanos e diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós somos justificados. Isso é uma palavra legal. É uma palavra legal, digo, não bacana. É bacana também, mas é legal porque é de legislação. É uma palavra que alguém declara alguém absolvido.
Você e eu fomos absolvidos pelo poder do Evangelho. Por fim, o que nos resta? Diante de tais palavras, o que nos resta? Nos resta lembrar que o nosso papel é um papel transformador. Nos resta lembrar que a nossa vida é para ser vivida no âmbito público e a nossa fé precisa ser vivida no âmbito público, muito mais ainda do que no privado. Porque é no âmbito público que eu vou conseguir dar o testemunho do poder do Evangelho, do poder renovador, restaurador, reconciliador do Evangelho, do poder libertador do Evangelho, do poder esclarecedor do Evangelho, do poder que vai libertar as pessoas da superstição. Irmãos, como as pessoas são supersticiosas, é assustador. As pessoas precisam ser libertas da superstição. E o poder do Evangelho é esse poder, que chama você e a mim para sermos agentes, testemunhas, e mais, agentes que enviem pessoas. Veja o que diz Romanos 10, versos 9 a 15, eu encerro por aqui. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Veja, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Ora, a minha casa de 2 andares, no compartimento de cima, estão os meus valores, a minha fé, o meu coração. No compartimento de baixo estão a ciência, os fatos, a razão. Paulo está dizendo que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Ele acabou de criar a escada. Ele acabou de criar a escada entre o andar de cima e o andar de baixo. E é isso que nós precisamos entender, porque a nossa sociedade não vai entender. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você foi falar da sua fé e a pessoa vem, olha, tem 2 coisas que eu não gosto de discutir. A primeira delas é futebol e a segunda é religião. Quantas vezes? Quantas vezes você foi falar da fé para alguém e a pessoa fala, não quero conversa, não quero ter essa conversa. Quantas vezes você está numa reunião ou num momento e aí alguém fala aí, lá vem o Bíblia, o crentão. Quantas vezes? Não importa, a nossa fé é para ser vivida no âmbito público. A nossa fé tem que transformar as nossas relações, a nossa ética no trabalho, a nossa ética na sociedade, a nossa ética na escola, na faculdade, na nossa família, na igreja. A nossa fé tem que ser transformadora. E ele continua dizendo, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí vem a pergunta. Como, porém, e eu faço a pergunta para vocês, como, porém, invocarão aquele a quem não creram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Irmãos, nós precisamos testemunhar e nós precisamos enviar. Por isso a nossa igreja está tão engajada num projeto de plantação de igreja, um projeto missionário. Nós não só testemunhamos aqui dentro e principalmente fora daqui, como também enviamos. A pregação, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Paulo escrevendo nos Romanos 10, 17, diz isso. Nos resta, meus irmãos, vivermos a fé no dia a dia. Se você não está vivendo sua fé no dia a dia, se você não sabe a razão da sua fé, se você não entende por que você acredita em Cristo, eu quero lhe incentivar a procurar entender. Porque se você não entende, como é que você vai explicar? É claro que você não vai ter resposta para todas as perguntas, mas você precisa entender
que a sua cosmovisão cristã tem que ser capaz de passar um filtro na sua cabeça quando você ouvir uma música do Gilberto Gil. A sua fé cristã tem que ser capaz de passar um filtro na sua cabeça quando você vira uma proposta indecente de destruir patrimônio público. A sua fé cristã tem que passar um filtro na sua cabeça quando você ouvir do teu colega de trabalho para você mentir a respeito de um certo assunto. Nós precisamos viver a fé cristã no âmbito público. No âmbito público. Não se iluda. Você vai ser sempre empurrado contra a esquina. Tenha valores firmes, tenha consciência do que você acredita. Se tiver dúvida, pergunte aos pastores, pergunte aos presbíteros. Mas tenha convicção e leia a Bíblia. Não há como saber qual é a vontade de Deus se eu não leio a Bíblia. Não há como saber a minha ética cristã qual é, se eu não leio a Bíblia que diz o que é ética cristã. Então, é simples assim, gente. É simples assim, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo, porque conosco está aquele que é o Rei do Universo. Conosco está o soberano Deus, que rege todas as coisas, conforme o conselho de sua bondosa vontade. Não tenha medo. Não tenha medo. Testemunhe e envie. Testemunhe e envie. Vamos orar. Deus, diante desse texto, nós reconhecemos a nossa limitação, a nossa fragilidade, despreparo. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude. Ajude a cada um aqui. Eu sei que todos nós temos esses embates no dia a dia. Nós te pedimos que o Teu Espírito em nós nos dê forças, coragem, e nos dê aquela unção especial para que as pessoas entendam o que estamos querendo dizer. Que possamos ser veículos da transformação da sociedade, da transformação da cultura, da política, de todas as áreas da disciplina humana. Senhor, dá-nos fé e coragem, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.